Sabe aquele gesto de desviar o olhar quando se está tentando explicar uma ideia complexa? Pois é, a gente vai decodificar esse comportamento que quase todo mundo julga. Muitos associam isso à timidez, talvez insegurança, mas a psicologia, olha, ela revela algo bem surpreendente por trás disso. Desde criança, a gente aprende que olhar nos olhos é sinal de confiança, de firmeza. Então, por que na hora de buscar as ideias mais profundas, o nosso instinto é fazer exatamente o contrário? Essa é a grande questão que a gente vai explorar agora. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. De um lado, tem o julgamento social, o que todo mundo pensa. Do outro, o que a ciência de fato nos diz. E o que ela diz é que evitar o contato visual não é uma fraqueza, não! É o cérebro protegendo ativamente sua própria capacidade de raciocinar. É uma tática e bem sofisticada para gerenciar processos mentais complexos. O ponto principal aqui é entender essa estratégia que o cérebro usa meio que em segredo. Não se trata de uma falha social de jeito nenhum, mas de um mecanismo super inteligente para gerenciar a chamada carga cognitiva. É uma energia mental que, vamos combinar, é limitada. Pensa nisso como se fosse uma gestão de recursos, sabe? O ato de desviar o olhar é um jeito instintivo e muito eficiente de direcionar toda a potência de processamento para a tarefa que mais importa naquele momento. Pensar. Simples assim. E agora, vamos para as evidências. A psicologia nos dá 5 razões bem claras que mostram por que esse comportamento, longe de ser um problema, é na verdade um forte indicador de uma inteligência acima da média. O primeiro sinal, bom, ele tem tudo a ver com um conceito fundamental sobre como o nosso cérebro funciona, a tal da largura de banda cognitiva. O cérebro humano é incrível, né? Mas ele não é um supercomputador com recursos infinitos. Ele tem uma capacidade limitada para lidar com várias coisas ao mesmo tempo. É isso que os cientistas chamam de largura de banda cognitiva. E olha, manter contato visual exige um esforço gigante. É preciso processar microexpressões, o tom de voz, as emoções da outra pessoa. Ao cortar esse estímulo, o cérebro não está fugindo. Ele está, na verdade, economizando bateria para poder focar naquilo que está acontecendo dentro da própria mente. E essa ideia de economizar energia nos leva direto para o segundo sinal, que é a complexidade cognitiva. Quem tem uma alta complexidade cognitiva não dá respostas prontas, superficiais. A mente dessas pessoas, naturalmente, analisa todos os ângulos, as consequências, as possibilidades, tudo isso antes de formular uma resposta. Agora, a parte mais interessante é essa ideia do contato visual ser um ruído. Ele literalmente atrapalha essa simulação interna. Então, desviar o olhar é o jeito que a inteligência encontra para criar uma espécie de sala silenciosa na mente, permitindo que pensamento flua em camadas, fazendo conexões. O terceiro sinal aprofunda ainda mais essa ideia de criar um espaço mental. Ele se chama reflexão cognitiva. Reflexão cognitiva é a habilidade de não só reagir, mas de pensar sobre o próprio pensamento. É aquela pausa estratégica para questionar o instinto e avaliar as informações com muito mais cuidado. Isso aqui é uma virada de chave, né? Aquela pausa, aquele olhar que desvia, não é falta de foco. É o cérebro ganhando tempo para evitar uma resposta por impulso ou um erro de lógica. É a marca da resolução de problemas de verdade. A seguir, o quarto sinal, que está ligado diretamente à nossa capacidade de memória. A memória de trabalho funciona como se fosse a área de trabalho do nosso computador mental. É lá que a gente segura e organiza as peças de um quebra-cabeça lógico para montar um argumento ou lembrar de algo bem complexo. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Rostos humanos são um mar de informações, de dados, de emoções. Manter o olhar fixo enquanto se tenta acessar a memória de trabalho é como tentar rodar um programa pesado com dezenas de outras abas abertas. Desviar o olhar, então, fecha essas abas visuais para não perder a linha de raciocínio. E finalmente chegamos ao quinto sinal, que envolve o nosso autocontrole mental. A inibição cognitiva. Inibição cognitiva é, no fundo, autocontrole mental. É aquela capacidade de não deixar que o impulso ou a emoção do momento dite a resposta, sabe? É criar uma pausa para que a lógica possa assumir o comando. Imagina uma discussão mais acalorada. O contato visual direto pode aumentar a pressão, a tensão. Desviar o olhar é uma tática para diminuir essa agitação do sistema nervoso, para manter a calma e garantir que as palavras sejam guiadas pela razão e não pelo calor do momento. Depois de tudo isso, a gente chega a uma conclusão muito poderosa. Quando surge aquela necessidade de olhar para o lado para conseguir pensar, não há motivo para se desculpar por isso. Essa frase resume tudo.
Não tem a ver com insegurança nem com esconder algo. É um sinal de que a mente está engajada num processamento de altíssimo nível, de um jeito que a maioria das pessoas nem experimenta. Então, a grande lição aqui é que isso não é um defeito a ser consertado. Pelo contrário, é uma característica de uma mente altamente analítica e em plena ação. É um sinal de que essa mente opera numa frequência rara. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se desviar o olhar pode ser uma força disfarçada, que outros comportamentos que a gente costuma julgar como falhas podem ser, na verdade, a manifestação de uma inteligência ou de uma habilidade oculta? A mente humana é muito, mas muito mais complexa do que os nossos julgamentos superficiais conseguem enxergar.